Sorri para a pessoa que está do teu lado. Fala, que bom que você sentou pertinho de mim. Pode se sentar. Glorifica a Deus. Que de graça. Parabéns para todas as mães. Temos mamães hoje aqui? Temos mães aqui? Amém. Parabéns para você que desde que você fez o teste de gravidez, você nunca mais voltou a ser a mesma. Você ganhou estrias, você ganhou noites sem dormir, você ganhou muitas coisas, mas tudo vale a pena. Então vamos aplaudir a todas as mamães que estão hoje aqui. Parabéns, mulher esforçada, valente, corajosa. Quando a sociedade disse hoje, não tenha filhos, que os filhos são uma atadura, Deus disse, ei, tem propósito nas gerações. Você está investindo nas suas próximas gerações que o dinheiro não compra. Então parabéns, você mãe, corajosa, valente. O homem, ele tem a semente, mas nós mulheres, Deus, ele foi tão bom que ele fez com que nós consigamos produzir e gerar a vida. Somente uma mulher consegue gerar vida. O homem tem a semente, mas nós mulheres geramos essa vida. Então hoje, eu quero que você não escute as coisas que famosas influencers estão falando por aí, dizendo não se case, não tenha filhos, não construa família. Deus disse, se case, tenha filhos, multiplique, prospere, frutifica, tenha filhos, abençoa as próximas gerações. Você será mãe de multidões. Não tem maior legado que ter filhos nesse mundo. E quando eu estava aqui orando, antes de subir, o Espírito Santo me dizia, tem pessoas aqui brigadas com sua mãe, que não mandaram mensagem no Dia das Mães. Então, se você não mandou mensagem, eu te incentivo a que você pegue teu celular e mande uma mensagem para tua mãe. A Bíblia nos ensina, e mais para nós, cristãos, que nós precisamos honrar pai e mãe. Honrar, às vezes, não é amar. Honrar, às vezes, não é caminhar junto. Depende, cada pessoa tem uma história. Mas a Bíblia fala honrar, a Bíblia não fala amar. A Bíblia fala honrar. Então, se aconteceu qualquer situação e você não está conversando com tua mãe, a Bíblia diz que nós, como cristãos, nós temos que dar daquilo que nós temos. E se somos cristãos e somos filhos de Deus, não tem como nós não termos amor. Não tem como nós não temos o perdão. Amém? A palavra é para teu vizinho, né? Olha para ele a ver se está com o celular. Fala, pega, pode pegar. Pastora liberou. Amém. Você está feliz nessa noite? Glória a Deus. A metade. A outra metade vai sair depois, muito feliz. Eu quero dizer que eu quero contar para a igreja, caso vocês não saibam, né? Essa quinta-feira, meu marido, ele foi homenageado lá na Câmara dos Deputados de Brasília com o título de Comendador. É um título muito importante que dá a uma pessoa quando ela é destacada em alguma área. E eu quero falar isso para a igreja porque não é sobre meu marido. É sobre um pastor nessa nação brasileira que temos 7 anos de igreja. Estamos sendo homenageados e vocês também fazem parte de tudo isso através da Senders. O que é a Senders? A Senders é a nossa ação social, nosso braço social. E foi através da Senders que nós estamos sendo homenageados com o título A Honraria Maior que existe. Assim, é algo incrível, pastor de igreja evangélica. E sabe por que vão falar isso? Porque muitas vezes as pessoas falam muito sobre escândalos de pastores e pouco se fala sobre títulos assim. Então é bom celebrar de que um pastor está sendo comendador em Brasília. Em Brasília, é muito bom. Ele vai receber o título, mas todas as pessoas que contribuem com cestas básicas ou que são senders, né, que ajudam nas senders, vocês também fazem parte de tudo isso. Estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito e eu creio que é chegado o tempo para a nação brasileira, para os pastores, para as igrejas, para os crentes, de se levantar com honra, de se levantar com caráter, com integridade. Amém? Hoje eu tenho uma palavra para vocês, para nós, eu me incluo também nessa palavra, e eu vou tentar amenizar, porque eu tenho uma fama, e eu não gosto da fama que eu tenho. Uma mulher, ela me falou, é a senhora que prega hoje? Eu falei, sim. Ela falou, que bom, vou levar 2 calças.
E eu falei, nossa, mas nem sou assim tanto, não. Eu quero que você abra a tua Bíblia, Levítico 6, obrigada, louvor. Pode, só o teclado fica aqui comigo? Não. Tem alguém que nos visita pela primeira vez, segunda vez? Pode levantar a mão. Olha, várias pessoas, nós precisamos fazer melhor de novo, tá? Vamos abrir a Bíblia, Levítico 6, 8. Aí sim, nós comemoramos a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Amém. Disse, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, dá ordem a Arão a seus filhos dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira sobre o altar toda a noite até pela manhã e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá junto ao altar. Versículo 11. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá ordem no holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E versículo 13 diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. A palavra de hoje é sobre o fogo de Deus. Por quê? O frio chegou. Vocês perceberam que está frio? Do nada, eu creio que de sexta-feira, o frio chegou aqui. Por isso, às vezes, tem uma cadeira vazia do teu lado. A palavra que eu tenho hoje é com muito amor, mas eu creio que ela vem direta do trono do céu para nós, para o nosso coração, para a nossa vida, para nós colocarmos essas palavras em prática. Hoje eu vou falar para crente. Tem crente aqui? Então essa palavra é para você. Essa palavra é para você que tem 5, 10 anos indo na igreja, 15 anos, 20 anos, às vezes, ou 3 anos, 2 anos. Mas é a nossa responsabilidade. Eu titulei aqui a palavra, mantenha aceso o fogo. Eu sou muito visual, então eu gosto de colocar imagens, porque eu creio que nós absorvemos muito mais quando nós temos imagens. É a minha responsabilidade manter o fogo aceso. É a responsabilidade de Deus que tenha fogo no altar. Mas é a minha responsabilidade que o fogo não se apague. E sabe o que? Nós, como crentes, que vivemos no automático, como crentes na correria, muitas vezes descuidamos o nosso fogo do altar. Muitas vezes nós pensamos que o fogo do altar é vir nos domingos na igreja ou religiosamente. Eu vou uma vez no mês porque é culto de ceia. E nós pensamos que a nossa vida está bem. Mas hoje em dia nós vemos, eu vou falar com muito amor, e você vai me amar, amém? Me ame, não me julgue, minha frase, meu lema, amém? Olha, 40%, eu não posso falar nem a metade, 40%, mas depois eu conquisto os outros, não passa nada. Muitas vezes nós vamos na igreja e nós pensamos que orar é orar na igreja, que tomar a ceia nos santifica, e depois eu consigo e posso viver do meu jeito. Eu tenho que ter a responsabilidade, assumir responsabilidade de dizer, eu preciso orar, eu preciso prezar porque esse fogo não se apague, cuidando das minhas próximas gerações. Eu fui estudar um pouquinho sobre grandes avivamentos que teve no mundo. E eu fiquei feliz e assustada, porque eu fui ver sobre o país de Gales. O país de Gales é um país que faz parte do Reino Unido. O Reino Unido é formado por 4 países. Um deles é o país de Gales. Gales, ele teve o maior avivamento do mundo em 1904. O avivamento durou 1 ano. E até hoje é falado. O avivamento de Gales durou 1 ano, de 1904 a 1905. Só que, se você vai hoje, era dirigido ou foi direcionado pelo pastor Evan Roberts. Mas se você vai hoje lá, você vai ver uma igreja linda, antiga, e vai ser como um museu. Vai ser algo histórico, algo muito bom que faz parte da história. Mas sabe o que está acontecendo
muito hoje com nós. Que nós estamos vivendo das glórias antigas, dos fogos antigos, das coisas passadas, das experiências com Deus passadas. Eu e meu marido, o ano passado, ou faz 2 anos, 2024, não me lembro, nós fomos em Los Angeles e nós fomos na rua de Azusa. Ali foi um grande avivamento também. Se você vai hoje, é incrível, mas não tem presença de Deus, não tem glória de Deus. Tem um monumento, tem um museu, tem histórias. Eu estou trazendo uma alerta para nós cristãos que nós temos a obrigação de manter o fogo aceso pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos, pelas próximas gerações. Sabe por quê? Eu sou espanhola e na minha adolescência, quando eu fui crescendo e tudo, até hoje, você pesquisa no YouTube, no Safari ou no ChatGPT, você procura qual religião que mais cresce na Europa nos últimos 10 anos. O islamismo. O Islã é a religião que mais cresce. É triste, não é triste? Me ajudem, é triste. De que nós evangélicos, sabendo que o nosso Deus ressuscitou, de que Ele é o dono do ouro e da prata, de que Ele faz milagres, de que sinais nos seguem, e nós somos o que nós mais estamos crescendo. Sabe qual é a diferença? Os muçulmanes, eles pegam as crianças de 3 a 7 anos e eles já aprendem o livro da Alcorão. Eles aprendem todinho. De 3 a 7 anos, investem. Sabe o que nós fazemos? Cristãos, nós trazemos uma vez no mês, ou uma vez a cada X tempo na igreja, as crianças, e falamos, olha, vai no Kids, que a tia da salinha vai te ensinar alguma coisa. Misericórdia, né? Sabe o que eles fazem? Eles têm as horas de oração. E eles oram 5 vezes todos os dias. Quando Pedro e eu nos casamos, nós fomos no Egito, de lua de mel. Nós fomos lá e o nosso guia, ele tinha um hematoma preto aqui no meio da testa. Coisa que me surpreendeu muito. Eu pensei, meu Deus, ele bateu a cabeça com alguma coisa, porque era algo estranho. Só que eu depois comecei a ver que era algo muito comum os homens terem isso, um hematoma no meio da testa. E é porque nas orações deles, eles são tão fervorosos que eles batem na testa contra o chão. E essa aqui é a marca de que eles oraram. E nós crentes, é que o Senhor conhece meu coração. É que eu não tenho tempo para orar, porque, deixa eu te falar, Deus, é que eu trabalho, eu cuido da casa, eu cuido das crianças, eu tenho marido, eu tenho mulher, eu tenho não sei o quê, eu tenho mais não sei o quê, depois tenho que ter tempo para as redes sociais, sou influencer também. Eu preciso tomar a responsabilidade de que o fogo do meu coração, o fogo do meu espírito não acabe. Sabe por quê? O inverno vai chegar na nossa vida. Assim como o inverno chegou em Balneário Camboriú. O frio está chegando e o frio não pode me paralisar. O frio não pode definir que agora eu vou me afastar da igreja ou de Deus ou tudo. Eu preciso manter o fogo aceso. E querem saber como manter o fogo aceso? Me ajudem. Olha, eu vou dizer algo. Se você dá glória e fala amém e fala alguma coisa, interage um pouquinho, eu penso que você está muito bem, o fogo está aceso. Então eu penso que ia parar a pessoa do teu lado, mas não é para você, amém? Isso aí, amém. Então eu coloquei as 3 ordens de Deus que nós acabamos de ler. Uma é não deixe o fogo apagar. Número 2, coloque lenha todas as manhãs. Diz aqui, Levítico 6:12, acabamos de ler, o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Para nós termos oração, nós precisamos ter horário para nossa oração. Sabe um dos nossos problemas? Que nós oramos o tempo inteiro, mas oramos cozinhando, oramos tomando banho, oramos vestindo as crianças, oramos no carro, oramos no trabalho. Não, eu estou o tempo inteiro orando. Mas você sabe que isso não é verdade. Orar o tempo inteiro, entre aspas, é bom, mas Deus foi claro quando Ele nos falou, quando você orar, você vai entrar no teu quarto, não precisa ir no monte, não precisa ir em Israel, não precisa ir em não sei aonde, não precisa pagar um castigo, um voto, não.
você precisa. Deus é simples, é fácil. Nós que às vezes enrolamos e dificultamos o que Deus nos ensina. Deus disse, olha, quando orares, entra no teu quarto. Entra no teu quarto, é fácil, e fecha a porta. E teu pai que te vê no secreto, ele te recompensará em público. Então você não precisa esperar um momento perfeito, o dia perfeito. Não, quando eu tiver isso, eu vou começar. Não, é todas as manhãs. É todas as manhãs, pastora, mas é que minha rotina você não conhece. Não quero conhecer. Você tem que saber que hoje você vai sair daqui autorresponsável com o teu próprio fogo. Amém? Deixa eu te falar, capaz de você chegar aqui hoje e estar um pouquinho desanimado, né? Porque está frio. Quem veio aqui é pela ceia, pelo Dia das Mães, glória a Deus, maravilhoso. Mas é tão bom e tão importante o congregar. Porque às vezes você vem e fica tudo sem vontade. Às vezes você, somente no trânsito para chegar na igreja, algum discípulo de Satanás já apareceu na tua frente, né? E você já ficou tudo bravo, irritado. Viu? Não era nem para ir. Às vezes vocês já vieram até brigando no carro. Mas você senta do lado de uma brasa quente, de uma brasa acesa. E quando você chega aqui tudo frio, uma pedra dura, fria, você chega e fica do lado dessa pessoa que está ali. E às vezes você nem quer adorar levantar as mãos. A pastora fala, levanta as mãos. E você assim, levanta ou não. Mas a pessoa que está do teu lado está, orando só, abrindo a cada. E o mesmo fogo que está dentro dessa pessoa passa para você. Porque quando você anda junto com as pessoas, as brasas quentes, você também é aquecido. Por isso, não deixe de congregar. Por isso é importante que o corpo esteja alinhado junto. Por isso hoje nós vamos ceiar. A aliança será renovada na nossa vida. Sabe, existe uma diferença entre o fogo e a lanterna. Vou falar com amor. 40% falou que me amava, então vou nesse aí. Os 60% vou ganhar depois. Existe uma diferença entre o fogo e a lanterna. Os dois são luz. E hoje em dia nós vemos nas redes sociais muitas luzes, muitas pessoas falando muitas coisas. Qualquer um fala de Deus, qualquer um fala que é crente, que é cristão. Qualquer um. O pior não é eles, o pior é as pessoas que seguem eles. A lanterna, se você vai no monte e você liga uma lanterna, no monte não tem luzes, né? A tua lanterna, ela vai atrair todo tipo de insetos e bichos. Mosquitos, moscas, aranhas, tudo que tiver por aí, eles vão à luz. Não é verdade? Agora acende fogo, acende uma tocha lá. Ele espanta todos os bichos, porque o fogo é respeitado. Porque o fogo é a unção. E quem carrega esse fogo, quem carrega a unção, ele dá para ver, dá para sentir. O fogo tem um cheiro. O fogo tem um cheiro, a lanterna não tem cheiro. Deixa eu te falar. O fogo, ele deixa uma marca na nossa vida, no nosso dia. Por exemplo, ontem nós comemos churrasco. Aqui, foi muito bom, aqui no auditório multiuso, nós tivemos aí um churrasco. E por algum motivo, que não sei qual foi, tinha uma nuvem de glória lá dentro, mas era de fumaça. Eu quis espiritualizar, mas era fumaça mesmo. E quando nós saímos de lá, nós saímos todos impregnados com essa fumaça. Né, Júnior? Saímos, meu Deus. Assim, falei, nossa, dá graças a Deus em tudo. Falei, o cabelo maravilhoso. Quando você está perto do fogo, você deixa um cheiro. Pega o cheiro. E quando você anda com pessoas, essas pessoas sentem o teu cheiro. Quando você está perto da presença de Deus, a presença de Deus, ela está acesa na tua vida, você é uma brasa quente e você deixa uma essência, um perfume na vida das pessoas. Só que tem um lado bom, mas também tem um outro lado que não é tão bom. Quando você está frio e você não ora, você anda com a lanterna. Andar com a lanterna, às vezes ir na igreja. Quem vai na igreja, mas não leva o dono da igreja para casa, anda com uma lanterna. E a lanterna não tem cheiro. A lanterna você liga e desliga. Tem muitas pessoas nas redes sociais, em tudo, falando não precisa congregar. E é interessante porque quem congrega online
tem igreja e só congrega online. Às vezes eu recebo mensagens também de pessoas, mas eu não mando em direta, isso é uma verdade. Me falam, pastora, não, eu estou congregando online. Eu, assim, por amor, eu coloco cara de paisagem, né? Que bom. Mas eu entendo de que para clicar uma pregação no YouTube, é a mesma ação de você clicar para acender uma lanterna. Escutar pregações no YouTube é muito bom, é necessário e alimenta. Mas isso não pode ser, isso não alimenta o meu fogo. Isso não alimenta o meu espírito. Cada manhã eu preciso alimentar. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos andar com as brasas acesas. Sabe como eu mantenho o meu fogo? Ele é aceso. Eu mantenho quando eu participo do IGC. Eu sei que às vezes não gosta da palavra, mas você falou que não ia me julgar, né? Amém? Quem não vai me julgar, levanta a mão. Amém. Olha, e aumento aí, 70%. Glória a Deus. Os outros me defendem, viu? Quando você participa do IGC, sabe por que é tão importante? Porque quando você não vem na igreja, às vezes você não recebe uma mensagem de é que fulano, eu senti tua falta, você não veio. Quando você participa do IGC, como os grupos são pequenos grupos, a líder, a anfitriã, ela já vai te mandar uma mensagem: olha querida, cadê você que eu não teve quinta-feira no IGC? Olha amado, cadê você que não estava ali? Porque as pessoas te procuram, porque o inverno chega na nossa vida e nós precisamos, assim como a formiga, ela se prepara para o inverno, eu preciso acumular lenha para quando o inverno chegar, a chuva chegar, que meu fogo não se apague. Então, como nós sabemos como Satanás trabalha, como é que ele trabalha? Eu quero que você saiba que Satanás, ele não é inteligente, mas ele é astuto. E Satanás, se tem outra virtude, é paciente. Ele já viu centenas de gerações. Então, uma virtude que Satanás tem, ele é paciente. Ele sabe que o inverno chega na vida de todo crente. Ele sabe que nós passamos por momentos de dificuldade, onde a nossa fé é provada. Então, Satanás, ele vai fazer de tudo para te distrair. Ele não tem o poder de nos destruir. Amém? A Bíblia diz que ele está embaixo dos nossos pés. Mas as ferramentas que ele tenha para nos distrair, ele as vai usar. Como é que ele nos distrai? Ele nos tira da igreja, ele nos tira do IGC, ele nos tira do grupo de WhatsApp, onde tinha mulheres orando, homens que oram. Ele nos tira aos poucos. Que estou tão cansado, hoje está frio, não vou na igreja. É que hoje, o pastor sempre a mesma palavra. É que não tenho vontade de orar. É que hoje não deu para orar. É que jejuei a semana passada, o mês passado, o ano passado, mas já não continuo jejuando, não estou afim. Deus conhece meu coração. Você tem que saber de que um fogo assim, não se apaga com um copo de água, mas é aos poucos, uma vez e outra vez, que Satanás, ele vai nos distraindo, para que aos poucos nós vamos nos esfriando. Então, por isso é tão necessário você vir na igreja e estar junto, para que a brasa quente que esteja do teu lado, ela também te acenda. Você tem que saber as estratégias que o inimigo usa para te distrair e para te tirar do foco. Sabe por quê? A religião muçulmana, os muçulmanos, o Islã, é a religião que mais cresce na Europa. Porque eles têm horários para orar. Eles não levam de brincadeira o ensinar seus filhos. Eles pensam nas próximas gerações. Mas nós crentes, olha, gostei do teclado, bem na hora aí. Música de mistério, de drama. Nós crentes, muitas vezes, eu vou falar com muito amor. Você vai me tolerar, no mínimo. Sabe por quê? Porque eu sou a pastora e hoje é o dia das mães. Eu sou a mãe da casa. Então me aguenta só hoje. Mas eu vou falar. Nós crentes muitas vezes estamos querendo ser o centro do universo, o umbigo de Deus. Tudo sou eu. E se me ofendi, se ninguém me cumprimentou, se não sei o que, se acontece... E sabe o que acontece? Que nós saímos de uma igreja e vamos para outra.
E vamos para outra. E depois assim, nossos filhos crescem nos vendo fazendo o mesmo e nós não temos tempo de ensinar as nossas crianças. Quando a Bíblia fala ensinar o caminho que devem andar as crianças, não quer dizer, olha filho, o caminho é esse, atravessa aí a rua e ali é o kids. Não fala isso. Caminhar junto é dizer, eu vou ter tempo, assim como na escola. Eu não sei se vocês têm criança pequena e a escola manda um monte de tarefas. Para mim é bem difícil, porque a escola manda um monte de tarefas que as crianças não sabem fazer. É para eu fazer. Nem a escola sabe que eu faço o que eles não fazem, mas eles continuam mandando. E ainda assim eu me esforço para fazer coisas e para que meus filhos estejam bem. Só que às vezes, será que nós nos esforçamos ao mesmo nível, da mesma forma para as crianças levarem as tarefas, fazer tudo certinho na escola? Fazemos exatamente o mesmo, com a mesma intensidade, ensinando a palavra do Senhor aos nossos filhos? Pensando nas próximas gerações, ou não, eu levo no domingo e a tia da salinha cuida. Eu preciso acender o meu fogo. Você tem que saber que você está deixando um legado. E não é sobre nós, é sobre os próximos que virão. Você sabe que tem vários sinais bíblicos acontecendo, se cumprindo. E a igreja, mundialmente, está sendo, aos poucos, cada vez mais perseguida. Você não pode pregar o que a Bíblia diz, porque até estão quase condenando já o da Bíblia. Sabe o que aconteceu agora no Reino Unido? Capaz de você saber, mais ou menos dia 20 de abril. Um pastor normal, 66 anos, ele foi pregar na rua. Pastor normal fazendo evangelismo, algo normal. Na rua, não incomodava ninguém, pregando. Pessoas que passavam. Foi preso. Preso. País, não é o país de Gales, mas foi na Inglaterra, que é o país vizinho, onde faz 100 anos atrás teve um grande avivamento. Nós não podemos viver das glórias passadas, dos testemunhos passados, das experiências com Deus passadas. Eu preciso, uma das coisas que eu coloquei aqui, é tirar as cinzas da minha vida. Vamos ler. Onde está o versículo? Levítico 6:11 diz: depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. As cinzas é o que apaga o fogo. As cinzas é o sinal de que teve fogo. As cinzas são os museus que hoje nós visitamos como grandes avivamentos, mas que hoje ficaram as cinzas. Mas na minha vida, eu preciso tirar as cinzas do quê? Dos testemunhos passados. Ai, olha, pastora, deixa eu te contar. É que faz 3 anos atrás, eu tive uma experiência com Deus incrível. Glória a Deus. Faz 28 anos atrás, eu tive uma experiência com Deus incrível. Glória a Deus. Mas e hoje? E ontem? E amanhã? Não é que agora, não, é que antes. Quando eu me converti, eu estava no primeiro amor. Quem não falou isso já? Eu estava no primeiro amor. E como Deus falava comigo, eu me arrepiava, eu chorava. Hoje já não. Ei, Deus está querendo que você vai de glória em glória, de vitória em vitória, de presença de Deus em presença de Deus, de um som, mais fogo, mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus. Não é viver das cinzas do passado. Todas as manhãs, quando você for orar, tira as cinzas da tua vida. Tira as cinzas do passado. As cinzas é não falar sobre o passado, não é sobre isso. É sobre não viver das coisas antigas, porque quem vive do passado é um museu. Nós não pregamos um Deus histórico museu. Não é uma religião, é uma relação. Mas não é em palavras, é em ações, em atitudes. Então eu preciso, se eu acredito e eu falo e eu prego sobre um Deus de milagres, eu preciso ter um testemunho cada dia. Eu preciso ter um testemunho na minha vida. E se eu estou bem e não preciso, eu preciso ganhar almas. Eu preciso compartilhar com o mundo, com Balneário Camboriú, o que o Deus de Israel, o nosso Deus poderoso, soberano, Ele está fazendo. Eu preciso queimar. Sabe, o fogo, ele caminha junto com a paixão. Sabe quando aos casados, aos que já namoraram algum dia, sabe quando você estava apaixonado no início? Você fazia tudo pela outra pessoa.
Os homens iam bem longe para buscar as mulheres, se esforçavam, saíam embaixo da chuva, iam de moto, de bicicleta, caminhando, faziam o que precisava ser feito. Ia além, ia mais e feliz, ainda feliz. Que depois de que casou ficou chato, mas aí ficou feliz. Sabe, a paixão, ela faz com que você tenha um fervor tão forte, tão grande, que você fica pregando de Deus, você fica vivendo Deus, você fica orando, clamando o dia todo, você querendo mais, porque Deus, Ele quer que nós sejamos apaixonados pela sua presença. Deus não quer que nós venhamos 5, 10, 15 anos na igreja, esquentar uma cadeira. Não, essa cadeira daqui é minha. Crente chato. Ainda bem. De todos glória a Deus. Já vale. Deus está querendo que nós sejamos o povo avivado. Eu não sou crente de domingo. Você não pode ser crente de domingo. Deus, Ele quer que nós levemos o fogo para nossa casa todos os dias. Eu preciso manter o fogo aceso. E o primeiro é a oração. Primeiro ponto de como manter o fogo aceso é a oração. Sem oração não tem nada. Talvez você aprendeu de que orar, você tinha que orar, porque se você não orasse, Jesus está voltando e Ele vai te levar e vai te condenar e vai te julgar. Mas eu quero te dizer de que isso não é a verdade, isso não é a realidade. A verdade é que Deus é Pai, Ele quer ser teu Pai, Ele quer ter um relacionamento com você. Então a oração é a comunicação que eu tenho para com Deus. Não é sobre ser um juiz. Deus, antes de tudo, Ele é Pai. E não sei se você teve uma boa figura paterna ou não, mas independente do que você viveu, Deus é bom. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é o amor. Então você tem que saber de que Deus, teu Pai, Ele quer se relacionar contigo. E isso se chama oração. Então por isso eu preciso orar. A oração é um perfume. Os homens têm que chegar em casa hoje e começar a se posicionar como sacerdotes do seu lar, e começar falando em línguas dentro da casa, e se entrou algum espírito contrário à presença do Senhor Jesus, você como autoridade da tua casa, você expulsa. E a mulher também, sabe como entra muitas vezes? Pode entrar através da televisão, através do celular, com pessoas que você convidou na tua casa, você deu legalidade. Às vezes está tendo problemas dentro da tua casa, brigas, e você não entende o que está acontecendo. É porque o mundo espiritual, ele é real. Então quando você chegar hoje, você começa a se vestir com vestiduras novas, como disse aqui. Você e tua mulher, ou as mulheres, os homens, se vocês são solteiros, casados. Mas que vocês cheguem hoje fervendo na casa de vocês, fervorosos, aí expulsando todo espírito, chamando a presença do Senhor Jesus, dizendo: o fogo da minha casa não vai se apagar. Eu sou responsável. Eu e minha casa serviremos o Senhor, custe o que custar. Hoje é dia da aliança. Nós vamos renovar a nossa aliança através da ceia. Mas hoje é o dia de posicionamento, de dizer: eu não quero mais uma vida crente medíocre. Às vezes está indo muito bem em muitas áreas para você, mas você precisa ser um crente de verdade. Crente de verdade não é aquele que somente vem no culto, um dia, 2 dias, ou que vive da forma que quiser. Sabe, se eu, não é para responder, mas se eu perguntar quantos amam a Deus aqui, todo mundo vai levantar a mão, porque todo mundo ama a Deus. Mas Deus é muito claro. Me ame, viu? Lembra que eu falei no início? A mulher que me falou: eu vou levar 2 calças. Eu nem quero, mas é que às vezes me sai. Como sou a mãe, pois não sei, peguei o chinelo. Não, assim tá não. Mãe tem misericórdia, isso é mais o pai. Sabe o que acontece? Que Deus disse: quem me ama, minha palavra guarda. E guardar a palavra é viver conforme está escrito. Então, se é para não pecar, é para não pecar. Se é para não beber, é para não beber. Se é para não mentir, é para não mentir. Se é para não roubar, é não roubar. E por aí vai. Não é: ai, olha, esse sim, mas esse não. Não é cardápio, não é escolho. Então, não é sobre amar a Deus de palavra, de boca. É sobre amar a Deus com a minha vida. Que a minha vida seja um reflexo, seja uma pregação de que verdadeiramente eu creio e eu vivo aquilo que eu prego e que eu sou. Satanás, ele não está brincando a ser Satanás. Satanás, ele não brinca. Ele espera uma oportunidade. Eu te falei, uma virtude que Satanás tem, que nós precisamos conhecer: ele é paciente.
E Ele vai esperar um momento de vulnerabilidade com você. Um momento de vulnerabilidade chega na tua vida quando às vezes as coisas não acontecem como você esperava. Você pensava, não, mas eu sou tudo certinho assim, por que Deus não fez isso? E entrou a dúvida, e entrou a mágoa, e entrou a ofensa, e entrou a decepção. Ai, não, é que hoje eu fui na igreja, mas a irmã de não sei o quê, ela não me cumprimentou, ela me deu uma resposta errada, assim, uma resposta grossa. O homem que estava ali, o diácono, falou alguma coisa. Deus vai preparar uma oportunidade para você se magoar e você se afastar. Não é sobre ir numa igreja, é sobre ser igreja. É sobre não vai ter mimimi, não vai ter ofensa, não vai ter situação que me faça me afastar de Deus. Eu preciso, deixa eu te falar uma coisa, eu te falo com muito amor. Eu já falei várias vezes, espero que acreditem. Quando você sai de uma igreja, quero te dizer um pouco como é. Isso é um pouco profundo, tá? Mas a palavra de hoje é para crentes. E é necessária. É como vacina. Às vezes você pensa, eu não quero tomar, mas você tem que tomar. Dói, mas depois até que é boa. Algumas. Quando você sai de uma igreja, eu não falo, vou explicar bem para não ser mal interpretada. Porque como eu falo com sotaque, né? Então vai que vocês entendem uma coisa e eu vou falar bem faladinho. Quando você sai de uma igreja, eu não estou falando sobre se você sai de uma igreja tipo tradicional e agora você conheceu o reino de Deus e você está querendo viver o novo de Deus. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre pessoas que mudam de igreja porque se ofendem. Se ofendem e se ofendem muito. Eu quero que você, cada vez que alguém te ofender, cada vez que acontecer uma situação chata dentro de uma igreja, dentro de um ministério, eu quero que você lembre que a religião que mais cresce no mundo é o Islã. Porque eles levam muito a sério as suas crenças. Porque eles não param com mimimi se alguém me ofendeu, se alguém falou alguma coisa, se eu não gostei de não sei o quê. Não, eles não estão nem aí para isso. Eles têm um objetivo, um foco, um alvo. E eles fazem de tudo para conquistar o mundo. Esse é o alvo que eles têm, conquistar o mundo, ganhar. Então, quando você sai de uma igreja por uma ofensa, por uma situação assim tão... que a ofensa, a Bíblia diz, quando você lê a Bíblia, diz sempre vai vir. Então, vai vir na igreja, vai vir no trabalho, vai vir na família, vai vir em todo lugar. Quando você sai de uma igreja, vou falar agora, em nome de Jesus, solta. O que está acontecendo é, a Bíblia diz que nós precisamos ser como árvores plantadas junto aos ribeiros de água ser árvores plantadas junto aos ribeiros de água que dá seu fruto no seu tempo e sua folha não cai. Uma árvore frondosa, é uma árvore com raiz, é uma árvore grande, estruturada, forte, que pode vir qualquer vento, tempestade, furacão e não derruba. Não derruba. Só que quando eu saio, você já viu a árvore caminhando? Tá, então você vai ir e vai ir em outro ministério e você vai se plantar. Sabe o que acontece? Que você vai perder muitos anos da tua vida. Muitas vezes, o propósito de Deus não se cumpre na tua vida, não é porque Deus ele está demorando. É porque nós não conseguimos frutificar, ter raízes ali no lugar que fomos plantados. Eu sei que é forte, mas é uma verdade, é uma realidade. E eu vejo pessoas cheias de dons e de talentos, muito boas. Mas Deus não está procurando dons e talentos. Deus está procurando integridade e caráter. E que pessoa de caráter e de integridade nunca foi ofendida? Nunca menosprezaram, nunca aconteceu uma situação chata. Deixa eu te falar. As situações difíceis acontecem na nossa vida. Muitas vezes não é Satanás que usa as pessoas. Muitas vezes é Deus nos provando. Sabe quando aparece o filho de Belzebu? Ali, você está dirigindo e o filho de Belzebu, passa na tua frente. O discípulo aí de Lucifer atravessou. Acontece no trânsito, eu sei. Só acontece comigo. O outro dia, eu vou contar. Eu vou contar aqui que vai amenizar um pouco, mais ou menos. O outro dia eu saí com o carro. Eu tenho, eu creio que são 14 anos de carteira de dirigir. Eu nunca teve um acidente, uma batida. Nunca nada, assim, graças a Deus. Agora já não posso falar mais isso, eu vou contar. Não vou contar, vocês nem querem saber. Eu sei que agora querem, né?
O que acontece? Eu estava saindo, eu fiz o curso Mulher de Valor, né? Aqui era às 3 da tarde, mais ou menos eu chego 1 hora antes, então era como 15 para as 2 eu estava chegando na igreja. E aí, o mesmo caminho que eu faço todos os dias, um carro. Querido, ele, não, coitado, não posso falar isso, mas é discípulo de Cristo, que ele igual não sabe. Mas eu estou na faixa certinha, muito bem, eu sou certinha, e tinha uma rua que você consegue entrar à direita, né? Mas eu estava na faixa daqui que conseguia entrar. O outro carro estava vindo do outro lado, da minha esquerda. É que da esquerda, já sabe, né? Então, da esquerda, ele veio e me atravessou. Assim, falei, gente, não deu nem tempo de frear. Falei, ai, eu fiquei tão brava, tão brava. Só que, claro, eu sou pastora. E eu pensei, vai que é uma ovelha, né? Eu não conheço. Mas eu fiquei tão brava. Assim, eu tenho seguro no carro, estava tudo bem. O que eu não tenho? Eu não tinha tempo. Porque eu falava, gente, eu preciso preparar a minha palavra. Tipo, eu tenho curso, não tenho como chegar em cima da hora. Eu já me preparei, tudo certinho. Sem entrar em detalhes, aconteceu, até hoje estou sem carro, já tem mais de um mês que aconteceu, porque tudo demora, tudo demora. Eu até vou acrescentar mais uma coisa. Eu tinha que levar o meu carro na concessionária. Graças a Deus, graças ao bom Deus, dá graças em tudo, o outro carro tinha seguro, né? E claro, eu tirei umas fotos, dava para ver que o cara me fechou aí. Mas ele tinha seguro e eu liguei, né? Tinha que ser na concessionária. Eu me senti, vocês conhecem a história? Tem uma viúva na Bíblia que ela tem o juiz mau, que ele não era temente de Deus, e tinha uma viúva insistente. Pois tudo demorou tanto para a concessionária, para o seguro liberar, para tudo. Eu creio que a concessionária esqueceu de mim. Eu mandei tantas mensagens que eu me senti essa viúva. Que o juiz ruim depois aceitou a causa dela por conta da insistência da mulher. Eu me senti essa mulher, mas falei, olha, em tudo dai graças, até nisso é bom. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes acontecem situações na nossa vida que não são provocadas por Satanás. Às vezes você fala, eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo te olha do céu e fala, ah é? Não, tudo bem. Então vou mandar o carro te atravessar. Pá. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Então eu fiquei com raiva. Eu não posso mentir, eu fiquei com raiva. Mas eu não pequei. Eu demorei um pouquinho para descer do carro, porque eu estava muito brava, porque o cara me fechou porque eu não tinha tempo. Mas eu não pequei, eu fui super educada, super bem, não, deu tudo certo. Mas isso é para tudo na vida. Para quando acontecem situações difíceis na nossa vida, ai não, é que o tempo aqui acabou. Ai não, é que o relacionamento, eu não vou ter mais amizade com a fulana, porque a fulana me fala muitas coisas que eu não gosto. Eu quero que você saiba de que Deus, Ele nos prova. Mas Ele não nos prova para nos reprovar. O povo de Israel foi tirado do Egito e ele tinha um curto período para passar pelo deserto. O curto período não era para ficar 1 ano, nem 2, nem 5, nem 10. Quem decidiu ficar 40 anos não foi Deus, foi o povo. Porque às vezes nós não entendemos de que as provas que vêm na nossa vida é para nós não murmurar, é para nós amadurecer, é para nós ensinar, é para nós aprender. Porque como nós vamos aprender se não acontecem situações? Eu tento sempre ser agradecida por tudo que acontece, porque sempre tem um lado bom e um lado ruim. O acidente poderia ter sido pior. Quando acontecem situações difíceis, eu lembro de Paulo e Silas na cadeia, presos de mãos e de pés. Eu fui na cadeia onde Paulo e Silas estiveram, não essa que estavam de mãos e de pés, mas onde eles estiveram. E mais ou menos as cadeias lá na Itália são todas parecidas. É claustrofóbico, não tem uma janela, é super pequeno, é úmido, não, é horrível. Uma pessoa que não tem claustrofobia, quando entra lá tem, porque não tem como. Eu entrei e saí. Não tenho claustrofobia, mas eu fiquei, nossa, e eu pensava, eles não estavam ali, eu não fui nessa cadeia, né? Mas eles estavam numa assim, eles estavam amarrados de pés e de mãos, e ainda adoravam, e ainda louvavam ao Senhor. Então, para que nós temos fé? Se não é para usar a fé em momentos difíceis, para que serve a nossa fé?
Se a nossa fé não é para dizer isso aqui é para a glória de Deus, para que nós temos fé? Por isso, a fé caminha do lado do fogo. Eu preciso ter o meu fogo aceso para que a minha brasa ela esteja sempre acesa. Senão eu vou ser uma pedra fria, uma pedra dura, uma pedra que se bater em alguém não vai queimar, vai machucar. Eu coloquei 3 pontos, eu quero ler aqui para vocês. 1, não deixe o fogo apagar. Você não pode deixar o teu fogo apagar, é tua responsabilidade. Responsabilidade de Deus é que não falte o fogo. Quer dizer que quando você entrar no teu quarto e orar, e quando você buscar, o fogo de Deus vai estar aí sim, responsabilidade de Deus, mas tua responsabilidade é todos os dias. Número 2, coloque lenha todas as manhãs. Tenha horário para orar, tenha horário para buscar, tenha horário para ter mais com Deus, para ter mais intimidade com Deus. Muitas vezes, hoje eu falo mais como mãe, muitas vezes nós somos cristãos de boca, nós somos cristãos e adoramos na igreja, e temos comunhão com Deus na igreja, e é bom, mas não é suficiente. Número 3, o fogo deve ser contínuo, não é suficiente. Depois, como manter o fogo aceso? Eu li Levíticos 6:10 que fala sobre tirar as cinzas. Eu preciso tirar as cinzas todos os dias. E número 2, nesse aqui que coloquei, é trocar as vestes. Levíticos 6:11 diz: depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. As vestes que você usou ontem não são as mesmas vestes que você tem que usar hoje. As vestes às vezes são raiz da amargura, é ódio, é raiva, é rancor, é o fruto, é as obras da carne. Sabe, eu assemelho muito, quem fez o curso Mulher de Valor sabe, coloco uma semelhança entre um terreno baldio. Falei certo? Terreno baldio. Todos sabem o que é um terreno baldio? Ninguém planta nada, mas tudo ruim cresce, não é? Você já viu coisa pior? Você não planta nada no terreno baldio, mas toda erva ruim nasce lá. É engraçado que nada bom nasce, mas tudo ruim nasce. Então, as obras da carne são semelhantes a um terreno baldio. As obras da carne é aquilo que eu faço naturalmente, sem o autocontrole, sem o domínio próprio. E depois tem o jardim. O jardim é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, para nós cristãos, tem que ser algo que nós vivamos todos os dias. Fruto do Espírito é não me deixar levar pela situação do momento. Por exemplo, falo do que aconteceu no meu carro, né? A situação aí. O cara me fechou. Eu fiquei brava, sim, mas eu respirei. Porque temos oxigênio no nariz para respirar. Se acalma. Por quê? Porque eu não sou pessoa emocional. Eu não sou pessoa que me deixo levar pelo que está acontecendo. Então, nesse momento, eu não posso estar desesperada. Eu não posso tirar tudo de mim, de pior, da raiva. Porque o homem, sem querer, me bateu. Não é sobre isso. Eu sou filha de Deus. Então, cadê? Cadê o teu Espírito Santo nesses momentos? Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Sabe o que é isso? É uma árvore. E uma árvore que tem 9 ramos. Não é os frutos do Espírito, é o fruto. Uma árvore que tem várias ramas. Sabe o que é isso? Que eu preciso dar a minha essência ali onde eu vou. Eu não posso ser um terreno baldio. Eu demonstro. Lembram do fogo? O fogo deixa um cheiro. Quando você está perto de uma pessoa, quando uma pessoa ela toma banho, você percebe, né? Mas quando não toma banho, você percebe mais, não é? É, né? É. Não é a pessoa que está do teu lado, não. Mas é o cunhado lá, para lá. Não, brincadeira. Mas eu quero te dizer, quando você é uma pessoa que vive embaixo do fruto do Espírito, você deixa um perfume e uma essência na vida de pessoas. Mas quando você não domina as tuas emoções, os teus impulsos, as tuas raivas, tudo o que acontece na tua vida, você não domina. Você deixa o cheiro de não tomar banho. Nossa, mas você é cristão. Mas depois chega em casa e faz não sei que barraco lá.
Na hora certa, Laís. Nós precisamos assumir a responsabilidade de que o nosso fogo não apague. Porque eu tenho que me lembrar do avivamento que teve no país de Gales. De 1904 a 1905, mas hoje não tem mais nada. Hoje é um país que não tem mais nada. E o país vizinho do lado, que era para estar impregnado como se fosse uma brasa quente, um pastor foi pregar, e isso está acontecendo muito na Inglaterra. Foi pregar na rua e foi preso. Porque nós não podemos viver das cinzas passadas. As cinzas passadas só demonstram de que lá teve um fogo, mas hoje já não tem mais nada. Eu não posso viver das minhas experiências passadas. Eu não posso dizer que quando eu aceitei Jesus, tinha mais presença, tinha mais glória, tinha mais comunhão, tinha mais intimidade do que hoje. Eu preciso chegar na minha casa e orar. E não somente hoje, amanhã é segunda-feira. Porque hoje nós já viemos na igreja e já tudo bem. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. Depois é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta. É de manhã, é à tarde, é à noite. É na igreja, é no GC, é no trabalho, é no carro, no trânsito. É em tudo que você estiver. Você precisa ter esse fogo aceso para que nenhuma circunstância da que você possa estar passando, nenhum inverno, apague o teu fogo. Amém? Eu quero chamar o louvor, se puder vir aqui. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, entra em cada mente, em cada coração, no Espírito, Pai, e aviva. Aviva o fogo, Senhor, que pode ser que hoje estava mais morno, Senhor, que hoje que estava mais apagado, que a brasa, às vezes ela parou de ser quente e estava mais como uma pedra, ou estava para o pó, estava cinzas, já não tem mais fogo, Pai, mas aviva o altar, Pai. Coloca fogo, Pai. Coloca fogo, Espírito Santo. Traz esse poder, essa unção, esse renovo sobre cada pessoa que está aqui. Hoje é o dia da aliança, hoje é o dia de renovar o nosso pacto para contigo, o dia de ceia. Hoje nós vamos lembrar do sacrifício que o Senhor fez na cruz, Pai. Lembra de cada um de nós. Entra na nossa casa e que nós tenhamos consciência e responsabilidade, não somente sobre nós, sino também sobre as próximas gerações. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse em pé e vamos louvar. Sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Não se apagará, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará e não se apagará. E não se apagará. Continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará em chamas, por tua presença eu desejo estar. E esse é o lugar do holocausto. Venha me encontrar e purificar-me. E esse é o lugar onde entrego a lenha pra queimar. Vem me incendiar. Peso da sua, o teu sacrifício sou eu. Sou eu. E vem com peso da tua glória, até eu não possa
Eu creio que hoje você pegou essa tocha na tua mão e você está levando ela para casa. Você não vai deixar ela apagar. Você vai lembrar dos teus filhos. E se você não tem filhos, você vai ser consequente com as tuas próximas gerações. Você vai ser responsável. Você vai lembrar de que nos próximos anos, até agora a religião que mais cresceu foi o Islã, mas nos próximos anos a religião que mais vai crescer vai ser o Evangelho, o cristianismo. Eu creio. Só que eu não consigo sozinha. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: eu preciso de você. Deus conta contigo. Nós precisamos pregar o Evangelho. E se for necessário usar as palavras. Falar de novo. Nós precisamos pregar o Evangelho. E se for necessário usar as palavras. A minha vida precisa ser uma pregação daquelas pessoas que não conhecem Jesus. Por isso Deus conta contigo. Deus está esperando você como uma brasa que você acende em alguém, que você queime alguém. Quando você está aceso, quando você é uma brasa acendida, acesa, quente, e você vai num lugar, por exemplo, no trabalho, e no trabalho, às vezes, tem pessoas influenciadas ou encapetadas. Às vezes tem alguém, né? E você vai lembrar de mim com sotaque falando sobre o fruto do Espírito. Mas, às vezes, quando você está tão cheio da presença de Deus, do fogo, é você mesmo que, assim como Davi, ele tocava um instrumento para Saul e os demônios se afastavam. A tua presença, o teu fogo, vai fazer com que as outras pessoas também se afastem dos espíritos que atormentam. Porque sim, existem atormentadores. Só que o problema não é sobre os espíritos atormentadores que atormentam pessoas. O problema, a raiz do problema, é que se eu estou num lugar, eu filha de Deus, cheia do Espírito Santo, e estou no mesmo lugar, e nada acontece, porque quando eu estou num lugar, o que eu carrego se manifesta. Se é atormentador, pois é atormentador. Mas se é o fogo do Espírito Santo, os espíritos têm que sair. Amém. Deus quer contar contigo. Eu creio que a partir de hoje você será incendiado como nunca antes você viveu. Aquelas coisas que você não viu, aquilo que você não conhece, eu declaro que a partir dessa semana você viverá e experimentará a presença e a glória de Deus de uma forma como até hoje você não viveu. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor.